Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Você quer fazer aquela compostagem de sucesso para você ter aquele adubo orgânico de qualidade? Então, fica nesse vídeo comigo que eu vou te dar 5 dicas essenciais e fenomenais que você vai gostar bastante. Vamos lá! Primeiro, se você não sabe o que é um composto orgânico, vou te explicar rapidamente aqui e te falar das grandes vantagens de você usar isso na sua lavoura. Um composto orgânico é você usar restos vegetais e restos animais, resíduos da criação animal, para você transformar isso num adubo orgânico. Ou seja, você está pegando aquilo que não serviria para nada, vamos dizer assim, que seria jogado fora, e você vai transformar pelo processo de compostagem em um adubo orgânico de qualidade, desde que você siga algumas dicas especiais durante o processo de compostagem. E isso é muito importante porque isso vai te levar a ter uma maior produtividade. Por exemplo, alguns grandes ganhos de você usar o composto orgânico na sua lavoura é você aumentar a retenção de água no solo, você aumentar a retenção de nutrientes, além de disponibilizar nutrientes do próprio composto, mas principalmente você deixar aquele solo numa condição melhor ainda para absorver os nutrientes que estão lá e os outros que você está adicionando via adubação, outra fonte de adubação, de repente uma adubação mineral e tudo mais. Sem falar que o composto orgânico ele ajuda a ativar a biologia do solo. E nós sabemos que cada vez mais que avança o manejo de solo, mais nós dependemos da biologia do solo. Nós já temos muito conhecimento e temos várias práticas para corrigir e para adubar em questão de química de solo, em trabalhar a questão da física do solo, mas a biologia do solo também é muito importante. É um dos principais tripés para uma produtividade alta na agricultura hoje, principalmente com o uso de práticas conservacionistas, como plantio direto, consórcios, integração lavoura, pecuária e floresta, integração lavoura e pecuária e outras práticas. Tudo isso está diretamente relacionado com a biologia do solo. Dessa forma, o uso de composto orgânico é muito importante porque ele ajuda a ativar essa biologia e ela vai estar diretamente ligada aos benefícios ecológicos que isso vai trazer para o sistema e também a melhor nutrição de plantas e fertilidade de solo, principalmente a longo prazo, mantendo um aumento de matéria orgânica nesse solo até chegar no máximo que aquele manejo em questão vai permitir. Só para conceituar esse vídeo aqui, esse vídeo é voltado para você que é produtor rural, mas principalmente para você que é técnico ou engenheiro agrônomo e vai dar assistência para produtores rurais. Não é um vídeo de compostagem caseira, apesar de que você pode usar essas dicas também e adaptar ao conceito da compostagem caseira, tá? Mas eu não vou ficar dando dicas de compostagem caseira nesse vídeo. A primeira dica é: qual material você vai usar na sua compostagem? Qual material você vai compostar? Que tipo de resíduo você vai compostar? E a dica nesse sentido é que você tem que fazer uma boa mistura. Você não pode simplesmente pegar um resíduo lá e achar que aquilo vai compostar e vai estar tudo lindo. Não, você tem que misturar diferentes tipos de resíduo que têm diferentes características bioquímicas ou diferentes características, né? Então, vou te dar um exemplo. Você precisa sempre misturar resíduos de um grupo de relação carbono-nitrogênio alta com resíduos de um grupo de relação carbono-nitrogênio baixa. Mas o que é isso que você está falando? Você deve estar pensando. Imagina, de forma geral, aqueles compostos que são mais pesados no sentido de emitir mais cheiro, de ser mais úmidos, normalmente são aqueles de relação CN mais baixa. Normalmente, tá? Não é uma regra. E aqueles mais secos, palhada e tudo mais, são aqueles de relação CN mais alta. Eu vou te dar alguns exemplos. Material de relação CN baixa. Você tem resíduos animais diversos como esterco de galinha, cama de frango, esterco bovino. Você tem a própria, daí já não é um material necessariamente úmido, mas as palhadas de leguminosas, podem ser de arbóreas, pode ser de leucina, de glicídia, pode ser às vezes palhada de feijão, pode ser palhada de soja, pode ser palhada de qualquer leguminosa, que isso vai ter uma relação CN mais baixa, né? Então são aqueles materiais que vão enriquecer, ou restos de alimentos, normalmente são materiais de relação CN mais baixa. E você precisa misturar na proporção
né? Essa é uma média, tá? Porque você não vai fazer normalmente uma análise de laboratório para definir exatamente a relação CN. Se você tiver como ter um suporte de uma empresa para fazer isso, faça, porque isso vai garantir o sucesso da sua compostagem. Se você não tiver, você vai conseguir misturar mais ou menos uma parte do material de relação CN baixa, como esses exemplos que eu dei, para 3 partes do material de relação CN mais alta. E aí você vai conseguir chegar próximo de uma relação CN ideal para início de compostagem, do composto geral, que vai variar aí em torno de 30 para 1 a 40 para 1. Mas quais exemplos então de material de relação CN alta para você misturar com aqueles primeiros materiais que eu te falei numa dose de 3 para 1? Então você pode colocar como material de relação CN alta as podas de árvore e de arbustos, desde que não sejam de leguminosas, palhadas de gramínea. De repente você tem uma área que você planta um capim-napier, você pode cortar esse capim-napier para misturar na sua composteira, para você agregar diversas vantagens da sua composteira, né? No sentido de você deixar mais aerado, você conseguir equilibrar a umidade, porque normalmente aquele outro material de relação CN baixa vai ser muito úmido, mas isso eu vou te falar nas próximas dicas um pouco mais. Outros exemplos, né? Qualquer tipo de poda de grama pode ser utilizado, né? De repente você tem também acesso à maravalha, você tem acesso à serragem, a cavacos de madeira, tudo isso pode ser usado para equilibrar na dose 3 para 1, uma média. Se você puder fazer a relação, análise de carbono e nitrogênio de cada material e misturar, melhor ainda, porque você vai conseguir chegar mais próximo daqueles 30 ou 40 para 1 para você iniciar a compostagem, tá? Isso é um cuidado muito bacana e muito legal que você precisa ter para você ter a compostagem de sucesso, beleza? Mas eu não quero me alongar aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários. Vamos para o próximo. Essa dica número 2 ela é muito fera, que é cuidado com a umidade da compostagem, da composteira, do composto, né? Enquanto ele está ali na atividade biológica. Qual que é a umidade ideal? A umidade ideal para você manter o processo de compostagem é de 40 até 60. É até que é bastante esse intervalo, né? 40 a 60% de umidade. E na prática, se você quiser medir essa umidade, você pode pegar esse material e pesar. E depois você põe ele para secar, seja num sol bem quente, ou seja num micro-ondas, ou numa estufa se você tiver, e daí você pesa de novo. A porcentagem que ele perdeu de peso vai ser a porcentagem que ele tinha de água. Então você consegue definir quantos por cento de umidade ele tinha. Se você quiser uma maneira mais simples de medir a umidade, você vai lá e pega o material e dá uma fofada nele, dá uma apertada nele. Se ele estiver escorrendo água, é possível que ele esteja numa umidade elevada demais. Se você estiver conseguindo fazer assim com ele na mão e esfarelar o material, é provável que ele esteja com uma umidade muito baixa. E se você conseguir apertar ele, fazer um bolinho e ele meio que volta assim, um pouquinho, né? Ele não escorre água nem esfarela, então é possível que esteja na umidade correta, tá? Uma maneira bem prática de você medir a temperatura da composteira. E por que não pode ser muito mais alta que 60%? Se ela for muito superior a 60%, o que vai acontecer? Você vai diminuir a aeração, né? E a compostagem é um processo de decomposição biológica aeróbica, ou seja, que precisa de ar. Você vai diminuir a aeração e você vai acabar prejudicando o seu processo de compostagem, podendo levar a perda de nutrientes na forma de churume, né? O churume vai acabar lavando alguns nutrientes que estão lá na sua composteira e na verdade você quer que os nutrientes fiquem lá para o seu adubo ficar muito bem enriquecido no final, e você pode também levar a maiores perdas por volatilização de amônia, ou seja, você vai perder mais nitrogênio, né? Então é por isso que é bom cuidar bastante dessa umidade. E se ela estiver abaixo de 40, quer dizer que você vai ter pouca água para aquelas bactérias, aqueles micro-organismos estarem trabalhando para fazer o processo de compostagem correr de forma saudável. Então é possível que você comece a parar um pouco ali, comece a diminuir o processo de decomposição acelerada que existe numa composteira, tá? Então, o que você faz? Se tiver com muito mais de 60%, ou se estiver passando de 60%, você precisa revolver. Uma das formas de você tentar dar uma aerada, dar uma secada, você pode revolver a composteira, tá bom?
ou aumentar o número de revolvimentos que você já estava fazendo. E de repente, se está ficando muito baixa, você pode repor água, de preferência uma água não clorada, para você não afetar o desenvolvimento dos micro-organismos que você tem lá, tá? A dica número 3 é você ficar ligado ou ficar ligada na temperatura da leira. Essa é muito fácil de medir. Existem vários termômetros de vara ou termômetros de laser na internet para você comprar. Daí o que você faz? Se for um de vara, você enfia lá no meio da composteira e mede. E se for um termômetro a laser, você vai ter que fazer um buraco e medir com um laser, depois fechar, né? Lembrando que a temperatura ela é um grande indicador da atividade biológica. Se você conseguir elevar a temperatura da sua compostagem para em torno de 60, 65 graus Celsius, é porque ela está funcionando legal. Se a temperatura não estiver subindo o suficiente, pode ser que a sua leira não tenha o tamanho suficiente para garantir uma boa compostagem, ou o seu material que você está usando, ele tem muita palha para a quantidade de material de relação CN baixa, para a quantidade de esterco, por exemplo, né? E isso pode ser um indicativo que você precisa estar misturando melhor ou até umidificando melhor. Se a temperatura estiver muito baixa, pode ser que você esteja também com uma umidade muito baixa. Então, a temperatura você pode monitorar toda semana, todo dia, para você ver se está indo tudo bem, se ela está quentinha ali, está tudo certo. E se tiver um aumento excessivo de temperatura, muito acima aí de 70 graus, pode ser que você esteja perdendo também aqueles grupos de micro-organismos que estariam fazendo um processo natural de decomposição, né? Então pode ser que você esteja com uma umidade um pouco acima do normal também, e daí, muitos casos, né, muitos produtores acabam resolvendo fazer o revolvimento nesse momento, tá? Mas se você estiver com tudo redondinho, não é para ficar tendo grandes alterações nesse sentido. Claro que o revolvimento tem que ser algo frequente e algo que esteja dentro do seu manejo aí da composteira, tá? Mas eu vou falar dele mais para frente para você. Outra coisa que interfere diretamente no sucesso da compostagem, de manter a temperatura ok e tudo mais, é o tamanho da leira. Você deve estar se perguntando qual seria o tamanho ideal de leira. A largura ela deve variar de 2,5 metros a 3 metros e a altura de 1,5 metro a 1,8 metros de altura. É claro que pode variar um pouco ainda além desses valores, mas essa seria a proporção ideal. E de comprimento, quanto que eu preciso? Bom, aí depende do tamanho do pátio que você tem e da quantidade de resíduos que você tem. Mantendo a largura e a altura, o resto você coloca em comprimento o quanto você precisar. Bom, a quarta dica é sobre algo que eu já comentei aqui, que é o revolvimento. Quantas vezes eu preciso revolver a minha leira de compostagem? Aí vai ter algumas alterações, depende do seu material e depende dos fatores relacionados à umidade e à temperatura. A literatura do Kiel, de fertilizante orgânico, que é uma literatura clássica que fala sobre compostagem, fala que nós temos que revolver os compostos a cada 3 dias. Mas nós vemos compostagem de sucesso por aí conseguindo revolver até uma vez por semana, né? Então existe uma certa variação que não vai fugir muito dessa quantidade aí que eu comentei com você, né? De 1 a 3 vezes por semana no máximo vai ser mais ou menos a quantidade que você vai ter que revolver. Entre outros aspectos, depende da época que você está fazendo. De repente é uma época chuvosa e você precisa revolver muitas vezes para você conseguir aerar e conseguir eliminar um pouco a umidade e você não tem uma cobertura de repente. Ou às vezes você está com um material com uma relação CN mais baixa e aquilo está com a temperatura subindo demais e você tem que estar revirando ele e colocando água para estar incorporando e umedecendo por igual. Então existem aí algumas variações, mas é muito importante que você pense nisso no revolvimento se você quiser fazer uma compostagem de sucesso. Existem algumas situações em que os compostos não são revirados ou que não é possível revirar tantas vezes. Nesse caso, há outras ferramentas aí que você pode usar para atenuar esses cuidados que não é possível muitas vezes operacionalmente ser feito, né? Então existem formas de aerar a leira ou existem aí alguns aditivos biológicos que ajudam nesse sentido. Mas aí eu vou te falar na próxima dica, na dica número 5. Ainda antes de ir para a dica 5, tem algo que é muito importante eu te falar, que tem totalmente uma ligação com a quantidade que você vai revolver a leira, que é o tamanho das partículas.
De repente, se você está compostando um material que é muito fino, você vai ter pouca aeração. Então, para que o processo não entre em anaerobiose, ou seja, ele comece a ter uma decomposição anaeróbica, liberando gases mal cheirosos, como por exemplo o metano, ou gases de enxofre, por exemplo, aí você tem que se atentar ao tamanho das partículas. É por isso que normalmente também nós misturamos um material de relação CN mais alta, que é mais fácil você ter um material mais grosseiro, aí em pedaços aí de às vezes de 5 a 10 centímetros, e mistura com outro material, sendo uma compostagem grande, isso acaba dando uma aerada na sua leira. Então não adensa tanto e você não precisa revolver tantas vezes para ficar aerando. Bom, a última dica é uma dica muito importante, principalmente pelo fato de que é sobre as tecnologias que nós temos acesso hoje que podem melhorar e muito a qualidade do seu composto final e também trazer uma agregação de valor e de eficiência no momento de uso dele na lavoura, que são os micro-organismos eficientes ou micro-organismos eficazes. Então, existem algumas tecnologias que contém esses micro-organismos e você adicionando eles no seu processo de compostagem, é muito importante que você veja exatamente como você deve usar de acordo com a orientação da empresa que comercializa essa tecnologia, mas é muito bacana porque de repente, como eu tinha comentado, qualquer situações adversas que você perde o controle sobre a sua compostagem, o uso dos micro-organismos ajuda a atenuar esses problemas. Sem falar que eles auxiliam no processo de aceleração do processo de decomposição, ou seja, eles conseguem fazer com que reduza o tempo de compostagem para você levar mais cedo um adubo pronto para o campo. Isso é muito útil para quem, por exemplo, não tem tanto tempo para compostar deixar todo o processo de compostagem acontecer, cerca de 6 meses. Você quer fazer isso em 2 meses, em 1 mês, o quanto antes, e daí de repente você usa essa tecnologia para você encurtar o processo de compostagem. É muito bacana. Além disso, esses micro-organismos benéficos, eles trazem condições para que outros micro-organismos benéficos se desenvolvam durante o processo e eles acabam liberando metabólitos que vão ser muito úteis às plantas. Então você acaba levando um composto enriquecido biologicamente para o campo, tendo um efeito muito melhor quando você usá-lo nas plantas. E, além disso, o uso desses micro-organismos auxilia bastante, e eu já vi isso acontecer várias vezes, principalmente no cheiro. Então, muitas vezes você tem um processo de compostagem que incomoda você mesmo ou incomoda vizinhos, ou que não é agradável para os funcionários trabalharem, então o uso desses micro-organismos é muito relevante nessa situação, tá? Mas vou deixar na descrição do vídeo sobre uma empresa que tem esses micro-organismos e que pode ser interessante no seu caso aí de uso, tá? Entre em contato. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essas dicas ajudem a você melhorar o seu processo de compostagem, a você fazer uma compostagem melhor ainda e você conseguir ter um composto de qualidade e isso ajude diretamente na sua produtividade. Se você gostou, deixa um like, deixa nos comentários a sua experiência com compostagem, as suas experiências com as dicas que eu já te falei e se você tem mais alguma dica para complementar com os nossos colegas aqui no canal, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo.